pessoal, eu sou o professor Márcio Ornati e em conjunto com a professora Maria Paula de Campos e o professor João Paulo Leandro de Almeida, vamos realizar com vocês uma caminhada relacionada às reflexões sobre a disciplina de Geografia e Diversidade. As temáticas relacionadas ao gênero e sexualidades têm sido objeto de interesse da geografia em vários países, a partir da existência tanto de disciplinas nos cursos de graduação, como de um conjunto de publicações bem conhecidas de geógrafas e geógrafos humanos. Compreendemos que nossa base geral da construção dessa disciplina e nos encaminhamentos que estaremos realizando está relacionada às justificativas da existência destas discussões a partir da publicação de 3 importantes trabalhos realizados por Enel Benhauser em 2003 no texto Perspectiva Geográfica sobre as Mulheres, Linda McDowell também em 2003 no texto Geógrafos e Diferença Sexual, Contribuições Feministas, e nas afirmações realizadas por John Binney e Gil Valentine no ano de 1999, na publicação intitulada Geografia das Sexualidades, uma revisão de seu progresso. Esses trabalhos foram realizados a partir de um esforço de sistematização, buscando estabelecer quais eram as principais orientações, tanto na geografia inglesa como norte-americana, nos últimos anos de pesquisa geográfica. As 2 primeiras publicações tratam da geografia feminista, relacionadas às pesquisas feministas em geografia, enquanto a terceira localiza na estrutura de produção do conhecimento uma área denominada Geografia das Sexualidades. No mínimo, estas 3 publicações reconhecem a existência destes 2 subcampos da geografia, denominados Geografia Feminista e Geografia das Sexualidades, ou como também conhecida, Geografia Queer. Partindo da afirmação realizada por Dennis Cosgrove no ano de 2004, de que a geografia está em toda parte, as discussões sobre gênero, sexualidades e espacialidades podem ser um interessante caminho para que levantemos nossos olhos de nosso pequeno mundo para esse grande, rico e complexo mundo. Estas reflexões têm sido realizadas por muitos pesquisadores, geógrafas e geógrafas no Brasil. Como exemplo, podemos citar nomes da professora Maria das Graças Silva Nascimento Silva, da Universidade Federal de Rondônia, da professora Suzana Maria Veledo da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande, do professor Alex Hatz, da Universidade Federal de Goiânia e do professor Benhur Pinós da Costa, da Universidade Federal de Santa Maria. Mas também as pesquisadoras e pesquisadoras do Grupo de Estudos Territoriais, GET, o EPG, como eu, a professora Joseli Maria Silva e os docentes que dividem comigo essa disciplina, que desde o ano de 2003 têm produzido pesquisas sobre as possíveis relações entre espaço, gênero e sexualidades. De forma específica, a ementa dessa disciplina estará tratando dos movimentos sociais e ciência, os avanços conceituais no campo das diversidades no campo da geografia, sobre espaço e múltiplas identidades, a relação entre classe, gênero e sexualidades e raça e etnia, a inserção de categorias identitárias e dinâmicas espaciais, finalizando com uma reflexão sobre espaço, poder e resistências. O objetivo geral dessa disciplina é refletir sobre o papel das questões relacionadas a gênero, sexualidade, raça e etnia, tanto na produção geográfica como na prática docente do ensino de geografia. Os objetivos específicos dessa disciplina são articular o saber científico das geografias feministas e queer ao movimento da ciência, analisar os avanços conceituais das diversidades na produção do conhecimento geográfico, explorar as interseções entre as categorias classe, gênero e sexualidade, raça e etnia na reflexão geográfica e articular a partir da produção geográfica as relações entre espaço, poder e resistências. O material didático dessa disciplina está relacionado aos textos da bibliografia básica que você deverá estudar e que estão disponibilizados na plataforma da disciplina. Os estudos dessa disciplina serão orientados também pelo conteúdo audiovisual que será disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Teremos 3 momentos de formação relacionados à realização de 3 webconferências, mais 5 videoaulas relacionadas às temáticas referentes às pesquisas sobre feminilidades e masculinidades, como também sobre aquilo que tem sido chamado de ideologia de gênero. Segundo a discussão realizada por Sara Garbagnoli em 2014, no texto intitulado A Ideologia de Gênero, a irresistível ascensão de uma invenção retórica do Vaticano contra a desnaturalização sexual, o objetivo da criação do termo ideologia de gênero era o de rotular, deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos de gênero. Como veremos em nossas videoaulas, há uma considerável dificuldade no mapeamento deste fenômeno, por se tratar de uma história do presente.
De qualquer forma, conseguimos dar uma resposta para a compreensão, como tratado por Sônia Correia, dos rastros perdidos e dos pontos cegos da elaboração e disseminação do termo ideologia de gênero. Assim, desejamos as boas-vindas a vocês e que tenhamos um bom trabalho na disciplina de Geografia e Diversidade.